Olá, tudo bem? Essa é a segunda aula sobre os cronotipos, sobre o ciclo circadiano, sobre o nosso ciclo biológico, né? Como que funciona o nosso organismo e como que a gente tem certos padrões que a gente precisa conhecer melhor para viver melhor, porque a sociedade, de maneira artificial, está nos adulterando em relação a isso e está prejudicando a nossa saúde, e a gente pode aprender com isso e ter mais saúde, né? Então, acompanhe essa segunda aula. Se você não assistiu a primeira aula, nós vamos para aqui, assiste a primeira aula introdutória sobre esse tema no nosso canal, e aí depois vem para essa aula que eu vou dar dicas, né, mais práticas nessa segunda aula sobre essa questão. Mas você precisa entender os conceitos. Eu expliquei os conceitos na primeira aula, tá bom? Então, antes, a vinheta. Ok, aqui está a nossa apresentação, o trabalho que eu vou mostrar para vocês em relação aos nossos ciclos. Na outra aula eu apresentei esse gráfico para vocês, falando, né, dos hormônios, falando da questão do ciclo circadiano, né, o cortisol, adrenalina, melatonina, prolactina, temperatura corporal e taxa cardíaca, né, o batimento cardíaco. Por que eu estou apresentando isso para você? Por que isso é importante? Aqui eu expliquei um pouquinho das funções, né, que a gente falou na outra aula, do cortisol, relação ao humor, pressão, açúcar, a adrenalina, sistema cardiovascular, manter o corpo alerta, a melatonina, que estimula o sono, e a prolactina. O problema é quando você tenta conduzir uma vida completamente sem respeitar isso. Então você começa a ter danos, o funcionamento do corpo não se dá da mesma forma, ele começa a ficar disfuncional, tá? Então, aqui eu tenho um outro gráfico que eu achei mais interessante aqui para vocês, onde mostra 2 dias, né, das 6 às 6 e depois das 6 às 6 de novo. Então você vê aqui, ó, o cortisol, como ele em azul, como ele tem um funcionamento. Então você vê assim o aumento de cortisol no período da manhã. Você vê o nível de atenção, ele segue, né, um padrão na sequência do cortisol, né? Então vê que interessante a capacidade de atenção. Então a gente tem o nível de cortisol que acontece antes. Então essa adaptação é algo interessante a se pensar no comportamento. Nós temos o nível de melatonina, que está relacionado ao sono. Então você vê ele aumentar no período da noite e ele cai, né, no período da madrugada, ok? Então são ciclos. E a temperatura corporal, né? Nós temos aqui a temperatura corporal aumentando até a noite, depois caindo durante a madrugada até as 6 da manhã, ok? Então isso está muito relacionado ao sono e essas questões de qualidade do sono e a possibilidade de maior repouso, né? Muitas dessas informações, muitas pesquisas são apresentadas, e muita coisa que eu estou apresentando para vocês está nesse livro, O Poder do Quando, do Dr. Michael Bross, que é um especialista em sono. Falei na última aula dos cronotipos, né, o lobo, né, que tem um desvio desses gráficos um pouquinho para a noite e incide mais ou menos em torno de 20% da população. O urso, que mais ou menos respeita os ciclos padrões, em torno de 55% da população. É interessante que entre professores de yoga, os ursos são 75% a 80%, olha que curioso. E aqui os leões, eles normalmente representam 15%, né, da população, e tem aqui 5% da população são os golfinhos. Os leões são aqueles que acordam cedo, e os golfinhos são aqueles que têm a mente que não para, né, representa 5 a 10% da população. O golfinho, eles descansam o cérebro enquanto o outro trabalha. São pessoas com dificuldade, distúrbios de sono, tudo. Então entram nessa categoria, e os ajustes são mais delicados a serem feitos, né, em relação à melhora do comportamento, melhora da saúde. Vamos falar das informações relevantes que o livro trata, que eu acho que pode te ajudar em algumas decisões. Primeiro, o corpo leva um dia para se adaptar a uma diferença de fuso horário de 1 hora.
Isso é um problema porque a gente viaja de avião, né? Mas de cavalo ou carruagem isso não era um problema. Como a gente viajava mais devagar, essas adaptações naturalmente aconteciam. Então isso é um problema moderno, né? Se a gente pensar que foi no início do século XX, né? Que iniciou essa questão dos voos, né? Então esse é um problema moderno, não existia isso, os nossos relógios se adaptavam, né? Então essa nossa questão se agrava a partir disso e da lâmpada, né? Ele fala bastante no livro da questão da lâmpada que nos alterou a nossa forma de viver, né? Thomas Edison, a invenção da lâmpada, né? Nos últimos 125 anos, então nós acabamos com a cronometragem biológica. Então esse é um problema recente, né? Um problema de saúde recente para a humanidade. São vários os sinais devastadores para a saúde de estar desincronizado, né? Várias coisas param de funcionar, deixam de funcionar se você está desincronizado, né? Então uma das primeiras dicas geral que ele vai apresentar no livro é desligar as telas, né? Não ficar com as telas ligadas até muito tarde, de tablet, celular, televisão, e diminuir a luz, você ter um ambiente mais tranquilo, de luz mais tranquila no período da noite. E uma coisa curiosa, para você ter uma ideia quanto é importante essa informação que eu estou querendo passar para vocês. Alguns medicamentos tomados pela noite, no horário certo, eles têm 7 vezes mais resultado, né, no processo de recuperação das células. Por quê? Porque utiliza, né, é como descer ladeira abaixo, entendeu? A hora que você está descendo ladeira abaixo, você ganha velocidade. Então, tomando remédio na hora certa, junto com um padrão hormonal que favorece aquele remédio ou a assimilação daquele remédio, você pode ampliar, por exemplo, um caso de reparação celular 7 vezes mais rápido, só mudando o horário, né, de tomar o remédio. Tá? Olha que coisa interessante. Então, nós temos aqui, em pesquisa sobre dieta, exatamente o mesmo programa, isso aqui é bem interessante para os nutricionistas. Levou um grupo que se alimentava um pouco mais cedo a emagrecer 10 quilos, enquanto o outro que fazia outra dieta, e com uma variação de horário diferente, a mesma dieta, mesmo exercício, os mesmos padrões, né? Esse outro grupo perdeu 7 quilos, né? Com a única diferença, a adaptação e o acúmulo da maior parte da alimentação num determinado horário mais cedo, né? Então isso dá diferença também na dieta. Você adaptar a dieta ao seu cronotipo, à sua forma de hormonal, ao seu funcionamento biológico, ao seu ciclo do dia, tá? Outra informação importante, por exemplo, é que o banho frio ele pode ser utilizado sim, porque ele tem uma questão de ajuste corporal, mas não é todo mundo, tá? A questão do banho frio, existem outras maneiras de fazer a pessoa despertar ou se tornar mais eficiente, nos seus horários mais eficientes, mas ele pode ser usado em alguns casos de necessidade de adaptação, né, ao determinado horário, ou muita dificuldade de adaptação a determinado horário. Né? E nesses casos, até um café da manhã menos pesado pode ajudar a quem precisa, dependendo do cronotipo. Você viu, né, que eu acabei de dizer que comer uma quantidade maior mais cedo ajudou lá na dieta. Mas qual que é a intenção? Qual que é o propósito da pessoa? Qual o programa de ajuste? Então aí tem que conhecer a pessoa, ver qual é a necessidade dela, ver qual é o cronotipo dela e aplicar esse conhecimento da melhor forma. Mas o ajuste do café da manhã para uma pessoa que tem muita letargia de manhã pode ser, então, um café da manhã mais leve pode ajudar, né? Meio que pegar no tranco, né? Isso é uma das coisas que ele mostra lá. E a luz do sol é um fator que ajuda demais a fazer os ajustes necessários, tá? O contato com a luz do sol no período da manhã, principalmente, ajuda demais a fazer os ajustes necessários de você se adaptar com a tua própria tipologia, tá? Vamos em frente. Sim, as universidades, as pesquisas mostram que quem acorda mais cedo tende a ter hábitos mais saudáveis. Não quer dizer que então todo mundo vai precisar acordar cedo. Não, de repente a pessoa não tem a tipologia para acordar cedo. É que quem se encaixa nessa tipologia de acordar mais cedo costuma ter hábitos mais saudáveis, porque gera um padrão mais saudável de alimentação, de controle das coisas. Então é um pouco
tem uma questão comportamental aqui, não é só uma questão bioquímica não, que apresenta isso, mas a estatística está lá e ela precisa ser dita, né? Adaptar as refeições ao seu ciclo torna mais saudável, né? Então a questão de horário de alimentação, quantidade nas alimentações, de acordo com o cronotipo, também vai fazer a diferença. Gente, eu não vou poder explicar nessa aula todos esses detalhes, né? Que hora comer cada coisa, porque senão a aula ficaria enorme, assim. Você quer saber todos os detalhes? O livro, boa parte dele é a explicação de encaixes, assim, de detalhes. Mas é importante você saber. E se qualquer coisa também dentro do processo terapêutico, quem faz terapia comigo, quem faz a mentoria, também a gente vai trabalhando cada aluno dessa forma, no processo da terapia e no processo da mentoria em yoga também. Tá? Existem horários de exercícios mais adequados, e olha que interessante, existem horários que são melhores para performance, mas tem horários que são melhores para a saúde, para se encaixar no padrão, para trazer mais clareza mental. Então também, de acordo com o cronotipo, encaixar o melhor horário de prática e o melhor horário de exercício, por exemplo, é muito importante. E uma coisa bastante importante que eu preciso falar para vocês é a ideia de jet lag social, que a jet lag, então, a gente está acostumado, que é assim, aquela dificuldade de adaptação quando a gente viaja para um outro fuso, né? Que a gente sente sono no horário errado, fica bocejando durante o dia. E aqui tem a questão do jet lag ali do fim de semana, sabe? Assim, você dorme mais tarde no fim de semana, vai para festa, e isso demora então, né? A cada hora que se desajusta, você demora um dia, né? Então, por exemplo, a pessoa que vara a madrugada, por exemplo, numa festa, são 7 horas de desajuste. Então, você imaginar, ela só vai se ajustar, né, uma semana depois. Olha que loucura, a gente não tem essa... o corpo entra dentro do ciclo quase uma semana depois, tá? Então, eu acho importante, porque a gente normalmente faz 2, 3, 1 hora mais tarde no fim de semana, e isso acaba afetando. Você vai ter uma segunda-feira ruim, uma terça-feira ruim, se você faz só algumas horas, entende? Então esse é um fator relevante de levar em consideração. Aí tem aquela classificação, eu achei essa frase bem interessante do livro: se os lobos dominassem o mundo, a novela das 9 passaria às 11. E se os leões dominassem o mundo, a novela das 9 passaria às 7. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de quanto que é o desajuste nos ciclos, tá? Para quem é lobo, os desajustes é quase 2 horas depois. Para quem é leão, o desajuste é quase 2 horas antes, tá? E aí, curioso, eu já ouvi várias situações, lendo isso e explorando com algumas pessoas, casais que são lobo casado com um leão. Aí é um problema, porque aí a diferença é quase de 4 horas. Então são várias adaptações necessárias. No livro ele fala até assim, qual o melhor horário para esse casal transar, qual o horário melhor para esse casal sair, qual o horário melhor para esse casal conversar, discussão. Então ele vai fazendo os ajustes dos hormônios e vendo qual é o melhor horário que as coisas se encaixam. É bem interessante isso, assim. E sinceramente eu acho que funciona, viu? O melhor horário do sexo pode variar de acordo com o cronotipo, né? Então, assim, existe um melhor horário de sexo para o lobo, um horário melhor de sexo para leão e um horário melhor de sexo para urso também, né? Nunca brigue antes de dormir. Isso aqui é bastante importante. Nunca brigue antes de dormir. Discussão é a primeira coisa. Se você levar a discussão para antes não posso dormir com um problema. A memória da briga afeta demais o sono e os sonhos. Então, é uma das coisas, é uma regra geral, tá? Não importa o tipo. Ele fala assim, brigar antes de dormir, fazer discussão antes de dormir, não é o melhor horário. Existem melhores horários para as discussões, tá? Outra coisa dessa questão do melhor horário para discussão, existe o melhor horário para conversar com as crianças de acordo com a idade, né? Então, tem as crianças mais pequenininhas, elas tendem a ser mais leão. Então existe um horário do leão que ele é um pouco mais atento, né? Normalmente o leão ali no final da manhã ele é bastante atento, então esse é um horário de maior atenção. Mas às vezes se você precisa falar alguma coisa mais difícil, é melhor pegar a pessoa mais calma. Então para a criança, depois do almoço pode ser um bom horário de uma conversa, entende? Se você pega um adolescente, o adolescente ele já está indo, ele tende a ser um pouco lobo, né? Vai depender assim, né? Também de outras questões, tem que avaliar o adolescente.
Mas aí esse adolescente, o melhor horário para conversar com ele, às vezes é ali no final da tarde, então ele vai colocar isso. E outra coisa que ele colocou no livro de maneira bem interessante, a yoga, tem as pesquisas mostrando a yoga em diferentes cronotipos deixa a pessoa mais otimista. Então, não importa se a pessoa tem um jeito ou outro, o yoga deixa a pessoa mais otimista, a prática de yoga deixa a pessoa mais otimista. Mas o horário de praticar yoga deve ser diferente, de acordo com a pessoa, isso pode variar, tá? E de acordo também com a própria condição da pessoa, tá? A própria condição física da pessoa, ok? Eu espero ter ajudado vocês um pouquinho a entender melhor e ver a complexidade desse assunto. Não é um assunto simples, né? As variáveis, na hora que você começa a combinar, são diversas, né? Porque os ciclos podem variar durante o dia. Você vê que a atenção ela acompanha um pouquinho depois, né? A questão do cortisol, né? Então saber melhor encaixar os hábitos mediante cada coisa é interessante. Se você quer saber mais sobre isso, eu sugiro o livro. Se você quer já colocar em prática, né? Se quiser fazer a terapia para fazer essas adaptações de vida, mudança de hábito, a terapia é uma ótima ferramenta para fazer mudança de hábito, melhoria na vida, né? E na mentoria yoga a gente olha também isso da questão do horário da prática e a melhor maneira de você evoluir também dentro do yoga, tá bom? Grande abraço para você, passa esse vídeo para outras pessoas, curte aí, por favor, porque senão ele vai para o fundo da gaveta do YouTube, tá? Informações tão legais que poderiam ser repassadas para outras pessoas. Grande abraço, até mais!